Epístolas para o nosso tempo. Estaremos hoje estudando a terceira lição do quarto trimestre, com o título O Ministério da Reconciliação. Falaremos sobre a segunda carta de Paulo aos Coríntios. Esta segunda epístola de Paulo aos Coríntios deve ter sido escrita um ano após a primeira. Ele provavelmente estava em Éfeso e quando apareceu com algumas informações de que estava acontecendo na igreja de Corinto, né, aquelas coisas que estavam acontecendo lá. E aí ele escreveu a sua primeira carta. Depois que se escreveu a primeira carta, ele fez uma rápida visita àquela igreja, uma viagem rápida até Corinto, mas parece que surtiu pouco resultado a sua visita. Mediante novas informações, escreveu essa segunda carta e até informa que aquela sua viagem anterior foi feita com uma certa tristeza. Isso está lá no capítulo 2, verso 1. E isso talvez pela condição de que sofreu por parte de alguns membros de lá algumas oposições. Ele pediu então uma carta severa, né? Ele fez uma carta severa, que não sabemos se é a primeira, se é a parte inicial da segunda, ou se é alguma outra carta que se perdeu, mas que ela foi levada por Tito até os Coríntios. Segundo a tradição cristã, o apóstolo Paulo teria escrito 4 cartas àquela igreja de Corinto, das quais apenas 2 são conhecidas, e provavelmente as demais foram perdidas, né? Estão atualmente perdidas. De maneira que, segundo Coríntios, pode ter sido até a 4ª epístola que ele escreveu aos crentes de Corinto, mas é uma especulação. Mas o fato é que ele planejava visitá-los mais uma vez, né? Paulo, durante certo tempo, ficou muito ansioso quanto ao que estava acontecendo lá em Corinto. Ele saiu de Éfeso e foi para Troade, e depois foi para Macedônia. E durante essas viagens dele, ele provavelmente parou em Filipos, mas ele se alegrou, embora estivesse angustiado, com as notícias que Tito levou para ele, lá em Filipos ou Tessalônicas, não temos certeza, né? Mas Tito estava dizendo a ele sobre o arrependimento genuíno daqueles que estavam em Corinto, assim como o carinho e lealdade que agora estavam devotando a Paulo. Então ele ficou feliz, né, e mandou uma carta defendendo o seu ministério, advertindo sobre falsos apóstolos que estavam se infiltrando na igreja. Também estimulou os irmãos de Corinto a ajudar com suas ofertas os crentes de Jerusalém, e ele os incentiva ao arrependimento e obediência, sabendo que o sofrimento faz parte da vida cristã. Os coríntios iam sofrer, como toda a igreja. Ele fala ainda sobre alguns outros assuntos e somente depois faz sua viagem a Corinto e segue para Jerusalém com aquilo que foi arrecadado para ajudar aqueles irmãos lá de Jerusalém. Para entendermos sobre a aplicação dos ensinamentos dessa epístola para os nossos dias, o nosso comentarista destacou alguns aspectos que devem ser considerados exatamente nos dias de hoje. O primeiro aspecto que ele destaca e coloca como título é Ajuda no Sofrimento. Capítulo 1, versos 3 a 11 vão falar sobre isso. Paulo padecia perseguições, né? Agressões, prisões, né? E ele descreve isso lá no capítulo 1, verso 8, capítulo 2, verso 4, e ele consegue vislumbrar um propósito naqueles sofrimentos, e nos sofrimentos que o crente enfrenta, e ele acaba até por agradecer a Deus por ser digno de sofrer tais coisas, né, por causa do Evangelho. Por isso, ele se apresenta humildemente como um servo de Cristo, e por causa desse serviço, padece agruras e sofrimentos. Fyodor Dostoiévski disse que não há felicidade na comodidade. A felicidade se compra com sofrimento.
É com sofrimento que damos valor ao que conseguimos e também o que conseguimos só tem valor se foi alcançado com algum sofrimento. Que mérito há em receber um presente? Somente se você sofreu algo para ser digno daquele recebimento, do presente, né? Alguém lhe dá em virtude de algum sofrimento que você padeceu por ele. Paulo também nos leva a crer que pelo sofrimento somos capacitados a ajudar e ajudar inclusive a saber com autoridade daquele que passou pelo mau momento, né? E que pode servir como parâmetro de ajuda e de vitória para quem sofre. Só quem sofre pode ensinar o outro como sair do sofrimento. Também nos ensina que o próprio exemplo de Cristo é suficiente para enfrentarmos os sofrimentos oriundo do fato de expressarmos a nossa fé. Certa vez ouvi de um pastor que uma das características, uma das marcas da verdadeira Igreja de Cristo é o sofrimento, é a perseguição, são as dificuldades. Esta é uma das marcas da igreja, o sofrer. Mas não podemos ser produtores de sofrimento para as pessoas. Na verdade, devemos o quê? Ser, pela experiência do sofrimento, produtores de livramento das pessoas de um sofrimento futuro muito maior. E o resultado desse sofrimento que temos para ajudar os outros que sofrem é a alegria. Aqui temos um paralelo da experiência dos outros apóstolos que foram presos pelo Sinédrio e, após a intervenção do sábio Gamaliel, foram soltos, porém foram açoitados e foram advertidos que não falassem mais no nome de Cristo. Mas a reação dos apóstolos, após chicoteados, foi a seguinte: e, chamando os apóstolos e tendo-os açoitado, mandaram que não falassem no nome de Jesus. Então, retiraram-se, pois, da presença do conselho, regozijando-se de serem julgados dignos de padecer afronta pelo nome de Jesus. Isso está aqui em Atos 5, versos 40 e 41. Paulo, com esse paralelo, afirma sua autoridade apostólica, pois no capítulo 2, verso 2 de 2 Coríntios, ele fala das afrontas que sofreu, e sofreu inclusive com injustiças praticadas pelos próprios coríntios, né? Ao mesmo tempo em que era perseguido por judeus e outras autoridades, né, por onde passava, e jamais desejou que os coríntios sofressem. Antes, que se arrependessem e fossem obedientes, a fim de que pelo sofrimento, pela dor que passaria, fossem capacitados a livrar pelo Evangelho vidas que jazem na escuridão do pecado. Quem experimenta a consolação do Espírito Santo está apto a confortar os que precisam. Não se engane, vida de crente não é mar de rosas, mas provável que seja um mar de espinhos, né? Tais quais os espinhos da coroa que cravaram na testa ou na fronte de Cristo. Nós somos forjados pelo sofrimento, assim como o ouro é pelo fogo. Mas como ele, podemos fornecer conforto às almas que buscam em seu sofrimento o socorro de Deus e ter a certeza de que o sofrimento produz alegria. Como aquele presente, né, recebido que falamos anteriormente. É como a coroa do atleta, né, que sofre para poder subir ao pódio. Vimos isso nas últimas Olimpíadas. Nisso, ao fim, os coríntios vão fazer o quê? Participar dos sofrimentos dos crentes de Jerusalém como resposta a essa mensagem de Paulo. Isso é muito interessante. E nos traz para o segundo aspecto da lição, que é o ministério da restauração, falado aqui nos capítulos 5 a 17, aliás, nos versículos 5 a 17 do capítulo 2, onde Paulo se concentra no cerne da questão, a
tristeza. A indisciplina e a carnalidade que aconteceu na igreja de Corinto o entristeceu muito. Suas orientações não foram bem recebidas. Mas no final houve arrependimento e por isso sua tristeza e sua aflição, né, se tornou em gozo e alegria, pois as ofensas, as rebeldias agora se tornaram em o quê? Se transformaram em lealdade e obediência, em carinho, em amor, afeição. Por isso, ele diz aos crentes de Corinto que não precisavam temer perdoar algum irmão que porventura tivesse sido excluído da comunhão, pois ele também perdoava caso eles perdoassem. Pois quem somos nós para condenar aquele a quem Deus perdoou? Perdoou mediante o que? O público arrependimento, né, e submissão ao senhorio de Cristo. Quem somos nós para não perdoar aquele que Cristo perdoou? Este é o ministério da reconciliação, que restaura o homem caído e o ergue de seus erros para a alegria. Até aquele que, vamos dizer assim, padeceu sofrimentos ou fez padecer alguém angústias, produz alegria naquele que foi angustiado pela expressão do perdão. A falta de perdão é expressão de justiça, mas despida de amor. O mais interessante é que, em relação a Cristo, somos como aquele que erra dentro da igreja também, né? Por quê? Porque diariamente cometemos erros por palavras, pensamentos ou ações. E por isso nós precisamos, carecemos de arrependimento e perdão diariamente, para que não venhamos o quê? A entristecer o Espírito Santo, assim como os coríntios entristeceram a Paulo. E quando fazemos isso sinceramente, o Espírito se alegra, como Paulo se alegrou, com a nossa humildade em reconhecer o nosso erro e pedir perdão. E assim somos perdoados para a nossa alegria, assim como para a alegria de nosso Deus e de nossos irmãos. Imagine se Deus não nos perdoasse. Seríamos condenados ao sofrimento e faríamos aqueles que nos amam sofrer, assim como nós estamos sofrendo. E o próprio Espírito Santo sofrer, pois ele nos ama e intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O ministério da restauração produz fruto de alegria e todas as partes, né, são agraciadas por essa alegria e não por frutos de tristeza. O ministério da restauração é este que Paulo exalta, que deve haver entre os membros da Igreja de Cristo. E também em relação a quem? Aos de fora. Nossa missão é restaurar vidas através do Evangelho, que pelo Espírito Santo faz as pessoas obterem a salvação. O terceiro aspecto aqui da nossa lição é vasos frágeis, mais fortalecidos. Capítulo 4. Quando Paulo nos compara a vasos de barro que contêm um tesouro inestimável, quer nos despertar para o fato de que, embora sejamos fracos e frágeis, contemos um grande e precioso tesouro. Essa fragilidade, essa fraqueza se deve à nossa constituição pecaminosa, mas que se torna valiosa pelo conteúdo daquilo que trazemos em nós. Devemos então fazer conhecido aquilo que trazemos de valioso dentro de nós, ultrapassando as aparências de fragilidade e fraqueza para demonstrarmos o valor que possuímos dado aquilo que está em nós. Eu me lembro que numa comédia de TV, um ator, um comediante, dentro de um museu, muito desastrado, esbarrou num raríssimo vaso chinês dos tempos da dinastia Ming e quebrou o vaso, espatifou o vaso, acabou com o valor daquele vaso. O vaso era valioso por conta de sua antiguidade, daquele formato que tinha, as pedras preciosas incrustadas, as suas artes ali, mas estava vazio, perdeu seu valor quando quebrou. Somos vasos baratos e frágeis
fracos. Porém, o que é valioso é o que está dentro de nós, não apenas fora. E mesmo quando somos quebrados, conseguimos derramar sobre outros o perfume, o precioso tesouro que está dentro de nós. No início de 1947, dois beduínos da tribo de Taamira, os primos Muhammad Adib e Juma Muhammad, descobrem acidentalmente os 3 primeiros manuscritos do Mar Morto, que estavam em um vaso de cerâmica, um vaso frágil, fraco, quando uma de suas cabras, né, do seu rebanho, ficou perdida dentro de uma caverna em Qumran, nas margens lá do Mar Morto. Dias depois, né, foram encontrados nessa mesma caverna mais 4 manuscritos por esses mesmos primos. Eles então vão até um sapateiro em Belém chamado Jamil Iskandar Shahin, apelidado de Cando, um árabe cristão da Igreja Ortodoxa Síria, né, que fazia sapatos e também fazia comércio de antiguidades. Estava muito em voga aquilo naquela ocasião. Os beduínos queriam que Cando fabricasse sandálias com o couro daqueles manuscritos que eles acharam. Cando, no entanto, recomendou que esses manuscritos valiam mais como antiguidades do que como sandálias. E convenceu aqueles beduínos a vendê-los. E ele disse que ele mesmo faria isso. Cando entra em contato com o arcebispo metropolitano da Igreja Ortodoxa Síria, da igreja que ele fazia parte, Athanasius Yeshua Samuel, e vende os manuscritos pela quantia de $100, que é dividida ali, rateada entre os beduínos, aqueles 3 primeiros pergaminhos. O professor da Universidade Hebraica de Jerusalém, o arqueólogo Eleazar Lipa Sukenik, de origem polonesa, ouviu rumores sobre uns manuscritos antigos achados no Mar Morto. Aí ele pega um ônibus e vai até Belém, onde morava Cando, e faz um teste paleográfico, né, confirmando que os rolos são realmente da época do Segundo Templo. Aí o professor Sukenik compra 2 manuscritos com seu próprio dinheiro, né? E um mês depois vai comprar o 3º rolo. Ele queria comprar os outros 4, que estavam nas mãos de Atanásio, mas ele conseguiu comprar 2 do primeiro. Mas o seu dinheiro acabou e o branco não aprovou um empréstimo para comprar um couro velho, né? Naquele mesmo mês de novembro de 1947, a ONU, através da Resolução 181, aprova a criação de um Estado israelense e um árabe na Palestina. Um dos argumentos dos israelenses para uma prova arqueológica histórica recentemente encontrada em Qumran dizia que eles foram anteriormente donos daquelas terras. Aqueles preciosos pergaminhos foram encontrados em fracos e frágeis vasos dentro de uma oculta caverna. Vasos que continham um precioso conteúdo, que levou, em 1948, o Estado de Israel a se formar. Em 1956, o filho dele, de Eleazar Sukenik, compra os manuscritos restantes por uma fortuna, né? E ali foram descobertos fragmentos de todas as escrituras sagradas do Antigo Testamento, exceto o livro de Esther e de Neemias, né? Eles atualmente estão guardados no Santuário do Livro do Museu de Israel, lá em Jerusalém. No ano 70 depois de Cristo, por conta das revoltas dos judeus contra o domínio romano, Jerusalém foi completamente destruído e o povo judeu expulso. Teve que sair dali às pressas, condenado a nunca mais voltar. E eles saíram dali rapidamente levando apenas uma coisa, o livro. Em 1948 retornavam trazendo apenas aquilo que levaram.
o livro. Aqueles pergaminhos significam muito mais que meras peças arqueológicas. Significam a esperança do povo judeu nas palavras do livro. Tesouro precioso em vasos frágeis e fracos ocultos numa caverna. Isto é um bom exemplo do que somos. Nós que em nossas fraquezas e fragilidades, sofrimentos e angústias, trazemos a palavra de Deus escritas em nossa mente e em nossos corações, e por séculos tem sido meio de proclamação da mensagem da salvação até que o reino de Cristo se concretize e se consuma aqui na terra. Paulo, sabendo disso, disse para não desanimarmos diante das tribulações que sofremos, por causa do valioso tesouro que carregamos. Concluindo, meus queridos irmãos, nesta epístola, Paulo derrama suas emoções e derrama também a sua fé ante os sofrimentos e aflições que ele padeceu. Ele afirma a sua autoridade apostólica e seu ministério. E ao fim, ele nos diz que qualquer sofrimento vale a pena quando não estamos, quando estamos cumprindo o Evangelho, que é o ministério da restauração para todo o homem. Hoje em dia vemos as mesmas coisas acontecerem. Aquele que busca cumprir os propósitos de Deus em sua vida, e também igrejas que buscam a sã doutrina, padecer muitas tribulações. Mas o ministério da reconciliação não busca galardões nesta vida, mas na vida eterna. Por isso, ele afirma no capítulo 4, versos 8 a 17, o seguinte: em tudo somos tribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre e por toda a parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossa carne mortal, de maneira que em nós opera a morte, mas em vós a vida. E temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito: cri, por isso falei. Nós cremos também, por isso falamos, sabendo que o que ressuscitou o Senhor Jesus nos ressuscitará também por Jesus e nos apresentará convosco. Porque isto é por amor de vós, para que a graça multiplicada por meio de muitos faça abundar a ação de graças para a glória de Deus. Por isso, não desfalecemos. Mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Quem obteve isso foi Paulo, homem que sofreu açoites e prisões por toda parte, foi perseguido pelos incrédulos e também sofreu na mão dos próprios crentes que depois se converteram pela sua pregação. Sofreu externa e internamente, Sofreu fogo inimigo, mas também fogo amigo. Sentiu na carne dores dos castigos e na alma a angústia da traição, do desrespeito, do desprezo, das críticas. Tudo isso por conta de seu amor pelas almas perdidas, pela convicção de sua chamada, por causa de seu senso de que era devedor tanto a gregos quanto a judeus. Mas, sobretudo, porque ele sabia que, como frágil e fraco vaso de barro que era, tinha um conteúdo precioso
que deveria ser dividido com todo aquele que desejasse. Que esse seja o nosso sentimento, né? A oportunidade de falarmos como Paulo. Cri, por isso falei. Falei de quem? De Cristo Jesus, que sofreu por nós a morte e morte de cruz. Que possamos então ser as vozes dos que creem e então falarmos como Pedro e João. Não podemos deixar de falar sobre aquilo que temos visto e ouvido. Assim, sofrendo, poderemos ajudar no sofrimento alheio, sendo arautos do ministério da restauração e exercitaremos a disciplina e o perdão em Cristo Jesus. E reconhecendo que, embora sejamos frágeis e fracos como vasos de barro, dentro de nós existe um precioso tesouro que é a palavra de Deus. Que Deus nos abençoe e até a próxima aula.